Tudo bem, meus amigos do canal Cidadão Celestial? Estamos de volta aqui para dar continuidade à nossa série de estudos do livro do Apocalipse. Chegamos hoje ao penúltimo estudo da nossa série e hoje nós vamos viajar através da palavra de Deus para esta cidade que está sendo edificada. Na verdade, que foi, né? Já imaginamos que ela está pronta, aguardando ali os santos, a Nova Jerusalém, uma cidade que foi projetada pelo próprio Deus e preparada para mim e também para você. Então nós vamos estudar ali o capítulo 21 do livro do Apocalipse, o nosso penúltimo estudo. Na semana que vem nós faremos o estudo final, né? Iremos finalizar aí a nossa série. E antes de mais nada, como de costume, eu quero convidar você, se possível, a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, se você puder, junte-se a nós em oração. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez o Senhor nos conceder este privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Hoje nós iremos estudar a respeito do céu, Senhor, a respeito da Sua santa cidade, a Nova Jerusalém. Por favor, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos prepararmos para em breve morar próximo ao Senhor, diante do Senhor, nesta nova cidade, Senhor. Que o Espírito Santo seja o nosso professor mais uma vez e nos conduza neste estudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, então vamos fazer uma viagem aí até a Nova Jerusalém, estudando então o capítulo 21, que traz ali alguns detalhes desta cidade. Nós temos no mundo, né, algumas cidades que são, assim, cidades muito bonitas, né? Nós temos a cidade de Curitiba, que fica no Brasil, é considerada uma cidade modelo. Nós temos a cidade do Rio de Janeiro, que tem aí por apelido, né, a cidade maravilhosa, uma cidade belíssima, é um ponto turístico mundial aí que atrai muitos turistas. Nós temos a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, considerada a cidade mais cosmopolita, né, mais urbana do mundo. Ali você tem muitos prédios, você tem a Estátua da Liberdade e outros monumentos. Nós temos várias outras cidades aí pelo mundo em que as pessoas realmente admiram, né, a arquitetura da cidade, enfim, alguns monumentos históricos. Nós temos a cidade de Paris, né, que é considerada cidade de luz, que também é uma cidade muito bonita. Então hoje nós vamos voltar os nossos olhos para o céu. Tentar imaginar as visões que João teve da Nova Jerusalém. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versos 9 e 10. É importante que você acompanhe a leitura conosco na sua Bíblia. Se não for possível, pode ler aqui comigo pelo slide. O texto diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então aqui o texto está dizendo que um dos anjos responsáveis por derramar as pragas falou com João, né, dizendo para que, convidando João para mostrar então a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então aqui nós já temos uma informação importante, que a Nova Jerusalém ela vai descer do céu aqui para a terra. Na semana passada nós estudamos a respeito do milênio. Nós entendemos que após a volta de Jesus, os salvos vivos e aqueles que estavam mortos, mas que morreram em Jesus, eles serão ressuscitados e serão arrebatados até Jesus, né, serão arrebatados, né, nos ares até o encontro com Jesus Cristo, irão para o céu e ficarão lá durante um período de 1000 anos. Então, após este período de 1000 anos, a Nova Jerusalém, a santa cidade, vai descer do céu da parte de Deus e será estabelecida, então, aqui na terra. Então, como será esta cidade? Apocalipse 21, verso 12, diz o seguinte:
É a visão que João teve, né? Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então aqui está dizendo que a cidade ela vai ter uma alta muralha, 12 portas, né? Junto às portas 12 anjos. Então esse número 12 ele é bastante recorrente na Bíblia e também no Apocalipse, porque representam ali as tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel, representam os 12 apóstolos também. Então é um número bastante recorrente. Você vai ver que esse número ele vai sendo apresentado ali como algumas medidas, alguns detalhes da cidade. Então a muralha da cidade, Apocalipse 21, verso 14, o texto diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então veja que esse número 12 ele é bastante recorrente na palavra de Deus. Então nós temos ali as 12 tribos de Israel como representando o Antigo Testamento e os profetas também, né, do Antigo Testamento, e nós temos no Novo Testamento os 12 apóstolos como representando essa totalidade da palavra de Deus, ou seja, a totalidade da igreja cristã, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí você veja que tanto as 12 tribos quanto os 12 apóstolos estão representados também aí na grande Jerusalém, na Nova Jerusalém. Outros detalhes aqui, ó, Apocalipse 21, verso 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento e largura são iguais. Então, aqui, eu tenho uma versão uma Bíblia aqui, numa linguagem mais, digamos assim, coloquial, tá? Bíblia de Estudo, nova versão transformadora, tá vendo aqui? E aí, quando a gente lê esse texto na nova versão transformadora, para a gente poder entender essas medidas que o texto está dizendo. Então, lá quando a gente vai lá para Apocalipse 21, 16, está escrito o seguinte: a cidade tinha o formato de um quadrado de comprimento e largura iguais. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e altura. Então, você veja que quando a Bíblia ela diz que a cidade foi medida até 12.000 estádios, significa que de comprimento e largura tinha 2.200 quilômetros, é muita coisa. Então, uma cidade muito grande, muito gigantesca. Nenhuma cidade se compara aí absolutamente à cidade da Nova Jerusalém, né? Continuando aqui, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, verso 23. Então você veja, irmãos, que o fato da cidade não precisa nem de sol nem de lua por conta da glória de Deus. Isso nos dá uma informação muito empolgante de que o trono de Deus será na cidade, na Santa Nova Jerusalém. E à medida que essa cidade ela descer do céu, da parte de Deus, e se estabelecer aqui na terra, o trono de Deus ele passará a ser aqui na terra. Então, realmente, isso é maravilhoso para nós refletirmos, né? Você veja que esse pequeno planeta, este pequenininho planeta, um pontinho no meio do universo, né? Se comparado com outras estrelas, com outras galáxias e com outros bilhões e sei lá quantos incontáveis planetas que existem neste vastíssimo universo que foi criado por Deus, nós teremos o privilégio de ter o trono de Deus aqui. E poderemos então contemplar a glória de Deus na nossa terra. E o texto continua dizendo, Apocalipse 22, 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então o próprio Deus é a fonte de vida. É Ele que nos concede a vida. Então a água da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Lembra da árvore da vida? Que é relatada lá no livro de Gênesis. E foi vedado ali, né, o consumo do fruto da árvore da vida, Adão e Eva, depois que eles pecaram. Eles foram proibidos de participar do fruto
da árvore da vida. E aqui o texto está dizendo que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, quando o texto ele diz aqui que é para a cura dos povos, a gente pensa assim, poxa, mas no céu não vai haver morte, nem dor, nem doença, né? Por que está dizendo para a cura dos povos? Alguns teólogos, eles entendem esse texto como dizendo que este fruto, né, da árvore da vida, ele será para manutenção da vida, ou seja, quando aqueles que passarem pela morte, aqueles que estão, por exemplo, dormindo no pó da terra, quando eles forem ressuscitados, eles serão ressuscitados, seus corpos serão transformados, ou seja, não terão mais, o perigo de passar pela morte, não sofrerão mais os danos do pecado, né, as consequências do pecado. Porém, à medida que eles forem consumindo ali o fruto da árvore da vida, forem né, participando do fruto, eles crescerão até a estatura ali que Deus a determinou. Obviamente que hoje, por conta do pecado, da deterioração da nossa saúde, o ser humano, o seu vigor físico, até mesmo a sua estatura, em termos de altura mesmo, ficou muito limitado por conta do pecado, né? Você veja que hoje em dia não existe ser humano que vive mais que 120 anos. E é raro você ver ser humanos que passam dos 100 anos. A média de idade aí, por exemplo, aqui no Brasil, se não me engano, é 70 anos, ou seja, o que é 70 anos comparado com a eternidade? Ou se você comparar com os patriarcas que viviam mais de 1000 anos, perdão, que viviam quase 1000 anos, né? Matusalém, que foi o que viveu mais, viveu 969 anos. Então, o que é a nossa vida hoje? 70, 80, 90 anos comparado com a vida dos patriarcas, comparado com a eternidade. Então, nós iremos participar ali do fruto da árvore da vida. E o texto está dizendo uma coisa muito interessante. Esta árvore da vida, né, que produz, então, o seu fruto de mês em mês, as suas raízes estão de uma a outra margem do rio. Então, tem uma imagem aqui que nos dá mais ou menos um vislumbre, né, dessa árvore. Olha só que bonita, né? Tem ali uma passagem no meio e você vê, então, as suas raízes de uma a outra margem ali dessa passagem. Então, é mais ou menos isso. Lógico que isso daqui é uma imagem muito pálida, né, do que realmente nós iremos ver ali na cidade da Nova Jerusalém. Então, meus amigos, continuando aqui em Apocalipse 22, verso 5, está escrito: Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quem poderá morar nesta cidade? Apocalipse 21, 27 diz o seguinte: Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui, esse texto realmente, sempre que eu leio ele, eu fico bastante, assim, pensativo e reflexivo, porque a gente tem que pensar a nossa vida hoje, né? Será que existe algo que nós pensamos, ou praticamos, ou fazemos, que está contaminado pelo pecado? É claro que nós somos pecadores, mas a palavra de Deus ela é muito clara ao dizer que nada contaminado irá entrar na Nova Jerusalém. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nós precisamos realmente de preparo, precisamos entregar a nossa vida a Deus, entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Somente Jesus é aquele que pode nos limpar do nosso pecado e nos purificar através do seu sangue, né? Pela fé, nós podemos, então, aceitar a Jesus Cristo, ter os nossos pecados perdoados, sermos limpos, purificados pelo seu sangue, para que assim a gente possa, então, entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém.
quando o meu nome é escrito no livro da vida. Então, o texto que a gente acabou de ler está dizendo, né? Somente os inscritos no livro da vida poderão, então, entrar na Santa Jerusalém. Então, quando é que o meu nome é escrito no livro da vida? Apocalipse 22:14 diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, aqui nós temos uma imagem que reflete bem isso, né? Você veja que Jesus Cristo, ele está ali cobrindo o pecador, né? Cobrindo o ser humano, aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Você veja que as vestes dele, por debaixo, elas estão ali com uma cor acinzentada, né? Ou seja, as suas vestes próprias, que representam ali a sua justiça própria, são insuficientes para que a gente possa ter direito a Santa Jerusalém, a participar da árvore da vida. É somente quando nós aceitamos a Jesus Cristo, e Jesus Cristo, então, pelo seu sacrifício na cruz, que perdoa os nossos pecados, e ele com a sua justiça, porque ele sim é santo, ele sim é justo, ele sim preenche todos os requisitos ali, ele oferece a sua justiça a nós, ou seja, ele nos cobre com o seu manto de justiça. Então essa imagem, ela é maravilhosa e ela tem muito a nos dizer. Outro texto lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 5, falando um pouco a respeito também de quando que o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, a partir do momento, a Bíblia nos dá um caminho, né, para que a gente possa entender isso. A partir do momento que aceita Jesus, nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados, ou seja, nós somos considerados justos pela justiça de Cristo, e ele nos cobre com o seu manto, né, através do seu sacrifício na cruz. Então, qual é o próximo passo? João 3, verso 5 diz: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus aqui responde a Nicodemos, né, que era um líder judeu da época. Se você quiser depois ler, leia capítulo 3 do livro de João, que aí você vai ver essa história com maiores detalhes. E é sempre bom a gente refletir na palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui que nós temos que nascer de novo através do batismo, do santo batismo. Quando nós aceitamos a Jesus, Jesus Cristo então nos justifica, e aí o próximo passo é nós nos batizarmos nas águas. O batismo na palavra de Deus significa mergulhar, imergir, afundar. Ou seja, nós precisamos então mergulhar, né? Porque o batismo ele representa morte e ressurreição. Então é como se nós estivéssemos sendo sepultados ali nas águas, e quando a gente sai das águas, nós somos ressuscitados em Cristo Jesus, né, simbolicamente, para que nós possamos, então, começar uma vida de santificação, começar uma vida, uma caminhada nova ao lado de Jesus. Apocalipse 22:17 diz: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, o Espírito Santo, ele está clamando ao nosso coração, né? Jesus Cristo batendo a porta do nosso coração. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, é um texto bastante conhecido. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, nova versão transformadora. É um texto que eu gosto bastante também. Nós vamos encerrar lendo esse texto. Ele diz o seguinte: Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Aqui texto bonito, né? Jesus Cristo, ele deseja nos salvar. O seu intento maior é nos salvar. Ele fez de tudo para nos salvar. Ele morreu na cruz, ele foi humilhado, ele foi escarnecido. Ele deixou as suas vestes reais lá no céu e veio à terra aqui para nos salvar. Então, que nós possamos aceitar essa salvação, que é de graça, o texto que nós acabamos de ler, né? Quem quiser que beba de graça da água da vida. Que nós possamos beber desta água. Que nós possamos aceitar a Jesus Cristo todos os dias, entregar nossa vida a Ele,
todos os dias por inteiro, para que Ele possa habitar no nosso coração, que nós possamos abrir a porta do nosso coração. Veja que Deus, Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Porém, tem uma coisa que Ele não pode fazer, que é forçar você a se entregar a Ele. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar. Abrir a porta do nosso coração para que Jesus possa entrar e ali endireitar as coisas, né? Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que você possa se preparar para estar na Nova Jerusalém, adorando ao nosso Deus, sendo grato a Ele pelo sacrifício que Ele fez para nos dar a vida. Não é vida meia boca, não. É vida eterna, uma vida plena, de perfeição ao lado de Jesus. Que nós possamos todos os dias nos prepararmos, porque a volta de Jesus, ela se aproxima e logo se aproxima também a nossa redenção. Que Deus abençoe você, que você continue estudando a palavra de Deus, continue tendo comunhão com Deus e se preparando para esse grande dia, para que você possa, eu e você, né, possamos estar juntos na Nova Jerusalém. Um forte abraço e que você possa continuar acompanhando os nossos estudos. Na semana que vem nós teremos o último estudo aqui da nossa série do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe você.